Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece, você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra usar nos comentários dos vídeos, chats de live, como você preferir, e também pode contribuir com as produções através do botão valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais aqui no campo de comentários. Já quero deixar registrado desde o começo do episódio o meu muito obrigado a todos que já são membros aqui do Caldeirão Furado e todos que utilizam o botão valeu aqui. Todos que também mandam perguntas pro Papo Furado colaborativo. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Vocês não têm noção da importância que vocês têm para as produções aqui do Caldeirão Furado continuarem existindo. Bom, recados dados. Hoje nós vamos continuar com o terceiro episódio do quadro de coisas que não podem faltar na série Harry Potter. Se você não tava sabendo por algum motivo que eu, sinceramente, não consigo entender, Harry Potter vai ser lançado em formato de série, onde cada temporada vai adaptar um livro e essa série será lançado no Max, o antigo HBO Max. A série ainda não tem uma data exata de lançamento, mas o que temos de informação é que a ideia é ser totalmente fiel aos livros, ou o máximo que der fiel aos livros, o que os filmes não conseguiam pelo tempo curto, e todas as temporadas terá o total aí de 10 anos de duração. E nesse quadro aqui eu tô falando sobre coisas que eu acho que não podem ficar de fora de jeito nenhum de cada temporada, e hoje é de Prisioneiro de Azkaban, que será a terceira temporada da série. Nos dois primeiros livros não tem tanta coisa assim que ficou de fora dos filmes, né? Tem uma certa diferença aqui e outra ali, então são poucos números na lista. Agora, em Prisioneiro de Azkaban, nós já temos 52 acontecimentos ou detalhes que não podem ficar de fora. Por exemplo, o Harry pegando os materiais dele escondido pra poder estudar. Os Dursley trancam os materiais do Harry, né? Principalmente porque eles sabem que ele não pode usar magia fora da escola. E aí o Harry aproveita alguns momentos aí de distração dos Dursley pra poder pegar alguns livros, algumas coisas pra poder fazer, estudar e fazer alguns deveres de férias que ele tinha. E aí ele tem que fazer uma pesquisa, uma redação sobre a caça às bruxas, e aí no filme acabou não mostrando ele fazendo isso, né? E aí eu acho que seria bem legal ter isso na série. Outra coisa que também pra mim não pode faltar é o Harry recebendo ainda na Rua dos Alfenedos os presentes de aniversário de seus amigos. Ele passa a poder deixar a Edwige voar, né? Porque o barulho dela entediada e presa incomodava muito o tio Walter, então ele começa a liberar a Edwige pra voar, só que com a condição dele não poder enviar cartas pros amigos. Mas aí os amigos enviam presentes de aniversário pra ele. Ele ganha um kit de manutenção de vassouras da Hermione, é assim que ele fica sabendo sobre a viagem ao Egito da família Weasley, é assim que ele fica sabendo que o Ron ganhou uma varinha nova, ele ganha um bolo da senhora Weasley e ele esconde na tábua solta do chão, ele ganha o livro monstruoso dos monstros do Hagrid, e o Hagrid fala que ia ser útil ali nas aulas, sem contar que tinha sido escolhido como professor, enfim. Então tem esses detalhes muito legais aí que eu gostaria de ver. No noticiário trouxa, o primeiro-ministro aparece ali num plantão pra dar a notícia de um fugitivo perigoso chamado Sirius Black, alertando a população que se tivessem contato, que se vissem, era pra denunciar imediatamente, chamar as autoridades, porque ele era muito perigoso. E o Walter fica furioso porque eles não falam de onde o prisioneiro fugiu, de qual prisão, de qual manicômio. O Walter até fala que ele parecia ter fugido mais de um manicômio, né, pelo estado dele. E aí ele também fala que a solução pra essas pessoas era uma forca. Enfim, isso também é cortado. E o Harry vê isso no noticiário, só que ele obviamente não faz ideia de quem seja Sirius Black, muito menos que Sirius Black é um bruxo. Mas pra vocês terem noção do perigo que era o Sirius Black ter fugido de Azkaban, ou que a sociedade bruxa achava que era um perigo, que o primeiro-ministro trouxa foi avisado e passou no noticiário trouxa, obviamente sem revelar que era um bruxo, que esse homem estava foragido e era perigoso. Outra coisa que eu acho que também não pode ficar de fora é o Harry chantageando o Walter pra ele poder assinar o formulário de autorização pra visita a Hogsmeade. O Harry recebe uma coruja da McGonagall com esse formulário de autorização e explicando, né, que no terceiro ano os alunos podem visitar Hogsmeade, mas ele precisa da assinatura dos seus responsáveis. E aí ele pede pro Walter, antes da Guida chegar, né, a Guida passa uma semana inclusive lá, e aí o Walter fala que ia pensar, né, e aí o Harry começa a chantagear ele, falando que poderia deixar escapar o segredo dele ser um bruxo pra Guida, né, e aí o Walter fica apavorado
preocupado com isso. E eles meio que fazem um trato de que se ficasse tudo bem, enquanto a Guida estivesse hospedado lá, o Walter assinaria. E outra coisa que eu acho que não pode faltar é o quanto a Guida inferniza a vida do Harry na uma semana que ela fica hospedada ali. E o Harry tava se saindo super bem, porque ele mantinha o pensamento de ter o formulário assinado pelo tio, só que aí na última noite ele acaba perdendo o controle porque ela ofende os pais do Harry, enfim. E aí eu gostaria de ver as coisas assim também como elas foram. No Noite Buzz, o Harry mente o seu nome e diz que se chamava Neville. E o Stanton Pike conta um pouco melhor a história do Sirius Black, né? Como ele foi preso, por que ele foi preso, que ele matou trouxas com uma única maldição. Eu acho que se essa parte for completa, como é no livro, a gente tem a chance aí de ver um flashback do Sirius, do acontecimento, até conduzindo o espectador a achar que o Sirius é culpado, né? E aí, acho que seria bem legal. Outra coisa que eu gostaria de ver, o Harry quer tanto ir pra Hogsmeade que ele pede pro próprio ministro da magia assinar o seu formulário enquanto ele tá lá no Caldeirão Furado. Só que o ministro, obviamente, se nega. O Harry também passa em torno de 2 semanas hospedado no Caldeirão Furado. E nesse tempo, ele vai na Florian Fort School, a sorveteria, e fica fazendo os seus trabalhos ali, né? Os seus deveres de férias, estudando ali. E o Florian ficava dando sundaes de graça pro Harry, inclusive ajudando ele ali em alguns deveres, porque ele era muito bom em história da magia. E com certeza não pode ficar de fora da série o trio indo até a loja de animais, porque o Ron tava atrás de alguma solução, que o Perebas parecia doente ali naquele período, depois que eles viajaram, e aí a Hermione acaba decidindo gastar o seu presente de aniversário, que foi dinheiro que seus pais deram, com um bichinho de estimação, e ela compra o bichento, que pula na cabeça do Ron e já tenta pegar o Perebas no primeiro momento. Essa parte é muito legal, então eu gostaria de ver. No Caldeirão Furado, o Harry, sem querer, ouve uma conversa do Arthur e da Molly a respeito de Sirius Black querer matar o Harry, e que o ministro não queria que o Harry soubesse de jeito nenhum, e o Arthur queria contar. E a Molly tava conversando ali com o Arthur pra ele realmente seguir, né, o que foi falado, que não era pra contar pro Harry, que ele era só um garoto. E aí o Harry acaba escutando isso sem querer. E na plataforma 9/3/4, quando o Arthur decide contar, o Harry falava que não precisa, que ele tinha escutado sem querer a conversa, e aí o Arthur alerta ele pra ele não procurar o Sirius, e o Harry fala pra ele ficar tranquilo que ele não iria querer procurar alguém que tava querendo matá-lo. E aí no filme a gente vê que foi bem resumido, né, ele acaba chamando o Harry pra contar, mas o Harry escuta a conversa. Eu acho que seria muito mais interessante se fosse assim na série, o Harry escutando ali, entre ouvindo, né, atrás da porta, sem querer, por ele ter ouvido o nome dele enquanto tava subindo pro seu quarto, e aí acho que seria mais interessante. Porque dá uma tensão a mais, sabe? O Harry fica tenso, ele fica pensando naquilo, ouvindo sem querer é muito mais impactante. Quando eles chegam a Hogwarts, Minerva chama o Harry e a Hermione. O Harry pra ir até a ala hospitalar devido ao acontecimento envolvendo os Dementadores, ele ter desmaiado. O Dumbledore e a Minerva ficaram preocupados com a forma que o Dementador afetou o Harry, e aí ele foi pra ala hospitalar para ser examinado pela Madame Pomfrey, e a Hermione é chamada para conversar em particular com a Minerva. Isso não pode faltar, porque, né, a gente sabe o que acontece ali nessa conversa particular com a Minerva. É quando a Hermione ganha o vira-tempo. A aula do Hagrid, né, a primeira aula do Hagrid, tem vários hipogrifos, então eu acho que ela precisa ser assim, ela tem vários hipogrifos, não só o bicuço, e o Harry é quem se oferece realmente para ser o primeiro a se aproximar, né, e acaba coincidentemente caindo no bicuço. E o Harry se oferece porque o Hagrid estava muito nervoso e ele queria ajudar o amigo para que a aula dele fosse boa, para que ele se sentisse seguro de dar a aula. Então ele faz isso e encoraja as outras pessoas também a fazerem o mesmo. Na aula do professor Lupin, vários alunos ali ficam diante do bicho-papão e, cara, embora no filme essa cena tenha sido bem legal e bem icônica, eu queria muito ver ela na série agora com a possibilidade de ser mais fiel, exatamente como é no livro, porque o Lupin não deixa o Harry enfrentar o bicho-papão, ele não deixa, ele realmente não deixa. Além disso, né, o bicho-papão da Parvati não é uma cobra, é uma múmia toda cheia de sangue. O bicho-papão do Simas é um espírito agourento. Então, assim, o bicho-papão não se transforma em dementador ali nessa aula no livro, né? Então é muito legal se o Lupin interferir nisso, fazer exatamente como aconteceu no livro. Porque o Harry fica se questionando por que que o Lupin não deixa ele enfrentar o bicho-papão, qual será a forma que o bicho-papão dele assumiria, entende? Então seria muito legal ver isso. Outra cena que eu acho que não pode faltar, quando os alunos vão a Hogsmeade, o Harry fica em Hogwarts ali, ele tá meio deprê, o Lupin chama ele pra tomar um chá em sua sala. E aí nesse momento que o Harry tá com o Lupin ali tomando chá, o Snape entra trazendo uma poção, e aí o Harry fica bem desconfiado, e até fala pro professor que ele era muito corajoso de tomar uma poção preparada pelo Snape. E aí ele explica que ele tava um pouco doente e a poção que o Snape tava fazendo estava ajudando ele. Então também acho que seria bem legal ver isso daí, porque o
Snape tá fazendo a Wolfsbane, né, a poção de mata-cão, pra que o Lupin tivesse transformações controladas. Outra coisa que pra mim não pode faltar, Minerva dá uma aula de transfiguração sobre animagos, e ela mesmo demonstra a transformação na prática, né, em animago. Ela se transforma ali na sua forma animago, que é um gato. Isso seria muito legal, porque é a forma como eles aprendem sobre animagos. Então acho que não pode faltar. No Halloween, o retrato da mulher gorda é atacado por Sirius Black, e pra mim tem que ser fiel ao livro essa parte, porque o Pirraça é quem conta que foi o Sirius Black que fez isso. E a mulher gorda fica desaparecida por um tempo. O quadro dela só é encontrado depois. E aí o Pirraça ainda fala em tom de deboche, né? Ai, que tinha um gênio danado esse menino Black. Então eu queria muito ver isso da forma como é no livro. Outra coisa que não pode faltar, Sir Cadogan substituindo a mulher gorda. O retrato do Sir Cadogan, que é um cavaleiro bem atrapalhado, substitui a mulher gorda pra ficar de guarda ali na entrada do salão comunal da Grifinória. E isso acaba desencadeando acontecimentos importantes que foram cortados do filme, né? No filme até tem cena do Sir Cadogan guardando ali, mas é cena deletada, mas eu queria muito ver isso na série. Outra coisa que também pra mim é muito importante, o Harry fica muito irritado porque ele sente que todo mundo tá vigiando ele. O Percy fica arrumando desculpa pra ficar perto dele toda hora, porque a senhora Weasley fala pro Percy ficar de olho. Os professores parecem ficar dando desculpa pra acompanhar o Harry nos corredores, nas coisas, então tudo que ele tá fazendo, ele não é permitido treinar quadribol durante a noite, então assim, ele fica extremamente irritado com isso. E ele sabe, né? As pessoas não sabem o porquê. As pessoas acham que ele não sabe o motivo, mas ele sabe que é por conta dos Sirius e tal, né? Outra coisa que pra mim tem que ser fiel ao livro nessa parte da série. Quando o Harry tá jogando quadribol contra a Lufa-Lufa, ele vê o cão preto na arquibancada. Ele realmente vê o cão preto na arquibancada. No filme eles adaptaram vendo na nuvem, uma coisa maior brisa, né? Mas no livro ele realmente vê o cão preto na arquibancada. E o Sirius tava vendo o Harry jogar quadribol, olha isso. Então eu gostaria muito que isso acontecesse, porque logo depois ele é atacado pelos Dementadores. Do jeito que colocaram no filme, parece que, realmente o Sinistro é uma parada que existe e não uma grande coincidência, sabe? Tipo, o Harry vê o cão preto e aí ele é atacado por Dementadores e ele associa isso, porque no começo lá da história ele vê o cão preto, né, quando o Noitebus chega, e aí tem o presságio que a Trelawney fala, do presságio de morte, enfim, é importante pro contexto da história, que ele realmente veja o cão negro ali, o cão preto, não que ele veja nas nuvens, como fizeram no filme. Embora no filme isso seja muito legal, mas a ideia da série é ser fiel. Outra coisa que pra mim não pode faltar, o Cedrico, ele tá nesse momento da história, inclusive ele pede pro jogo ser anulado, porque a Lufa-Lufa ganha, e ele não vê que o Harry tinha sido atacado por Dementadores e acaba apanhando o pomo. Então ele pede que o jogo seja cancelado, ele propõe isso pro Woody, só que o Olivia Wood não aceita. Ele fala que eles venceram de forma justa e tava tudo certo, que se eles perderam e era isso. Depois que a Nimbus 2000 do Harry quebra, ele passa a usar vassouras da escola pra treinar. E isso deixa ele muito bravo, porque ele tava tão acostumado com a Nimbus 2000, era uma vassoura de altíssima qualidade, e aí ele ter que usar algumas vassouras inferiores ali, acabava causando alguns certos problemas pra ele, não problemas propriamente dito, porque ele era talentoso, mas pra ele acostumar com outra vassoura, não era tão rápido, e não tinha movimentos tão fluidos e certeiros como a Nimbus 2000, pra ele tava bem ruim, então eu acho que isso também tem que ser mostrado. Outra coisa que pra mim precisa ter na série, o Fred e Jorge dão o mapa do maroto pro Harry, o Harry não tava indo pra Hogsmeade escondido de capa de invisibilidade não, é eles dois que chegam ali e entregam o mapa pro Harry mesmo, dão de presente de Natal pra ele, falando que ele iria precisar e que ele poderia usar a passagem secreta da bruxa de um olho só pra poder ir a Hogsmeade. Eu acho que dessa forma é bem mais legal. No Três Vassouras entra o Harry, o Rony e a Hermione, e o Harry não tá usando capa de invisibilidade não, ele se esconde embaixo da mesa ali, eles acabam escutando a conversa entre o Hagrid, entre o Fudge e a Minerva sobre os Sirius e toda a história ali, né, do Sirius envolvido com os Potter, do Fiel do Segredo. O Hagrid conta que ele chegou ali pra pegar o Harry e o Sirius estava ali, então nisso cabe um flashback irado, então eu acho que pra mim tem que ter um flashback nessa parte, não pode faltar. Imagina, velho, ver o Hagrid indo pegar o bebê Harry e o Sirius pedindo pra pegar o Harry no colo, falando que era pra entregar ele e o Hagrid não entrega. Pô, isso, tô arrepiado. Isso seria um flashback irado, não pode faltar. Se eles perderem a oportunidade de flashback aqui, eu vou falar, é burrice, é estupidez. Outra coisa também que pra mim é muito legal no livro, o trio fica tentando ajudar o Hagrid em relação à sentença do
Bicuço ao julgamento. Aí eles tentam escrever ali toda uma defesa pro Bicuço. A Hermione estuda pra caramba sobre casos de criaturas, né? E aí eles tentam até o último momento, mas o Bicuço acaba sendo condenado à morte mesmo. Outra coisa que, isso me incomoda muito no filme do jeito que é. O Harry ganha a Firebolt no final do filme. Isso me incomoda demais, demais, demais. Tudo bem que, assim, pro contexto do filme, não fica ruim, mas em termos de adaptação fica ruim, porque o Harry usa Firebolt nos jogos, inclusive ele ganhar a Firebolt de Natal causa uma treta absurda, porque a Hermione fala pra Minerva que ele ganhou, não sabe de quem ganhou, e a Minerva e o Flitwick confiscam a vassoura pra desmontar, com suspeita de que o Sirius Black tinha enviado, mas como uma forma de matar o Harry, tentar matar o Harry com a vassoura, uma vassoura amaldiçoada. E aí o Harry e o Rony ficam muito bravos com isso, e eles ficam até sem falar com a Hermione, então eu queria muito ver isso, porque vai ser incrível ver isso na série. Aí depois, obviamente, eles devolvem a vassoura, que ela tava segura, mas essa parte é muito legal. Bom, como eu disse, o Harry e o Rony, eles ficam brigados um tempão com a Hermione, isso eu gostaria muito, muito de ver, porque eles realmente tretam, é uma treta de verdade, assim, eles ficam realmente brigados, magoados um com o outro. Gostaria de ver. Em uma das aulas com o Lupin, né, ali do patrono, o Lupin menciona sobre a amizade com o Tiago, fala, né, que conhecia o Sirius Black, e mesmo o Harry sentindo ódio do Sirius, né, depois de descobrir tudo que ele descobre, o Lupin fala com o Harry sobre a punição que o Sirius Black receberia ser muito cruel, né, que é o beijo do Dementador. E aí isso faz até o Harry questionar, mesmo com todo o ódio que ele tinha do Sirius, se ele realmente merecia isso, sabe? Neville Longbottom perde as senhas, ele anota as senhas da entrada da Grifinória ali, do salão comunal da Grifinória, num papelzinho, e ele perde. E aí ele perde isso, e ele fala isso pro Harry, né? Ele fala pro Harry, ele expressa a preocupação de ter perdido essa lista, que ele não conseguia entrar de jeito nenhum, porque o Sir Cadogan ficava mudando por dia, 2 vezes por dia a senha, e isso acaba desencadeando também outro acontecimento importante. Então, pra mim, não pode faltar. Tem em cena deletada do filme isso, mas tem que ter ali na série. Na partida de quadribol contra Corvinal, também tem a Cho Chang. Tem a Cho Chang já nesse livro. Ela é a apanhadora da Corvinal, então gostaria que ela tivesse realmente, que isso aparecesse, que essa partida acontecesse, porque também nessa partida o Harry conjura o patrono, porque ele vê dementadores e aí ele usa o patrono ali e nem vê se acertou o patrono, ele vai lá e captura o pomo de ouro e a Grifinória vence. Só que esses dementadores eram dementadores falsos, que o Malfoy, Crabbe e Goyle se vestiram ali pra tentar burlar a partida e fazer com que a Grifinória perdesse, e aí eles acabam perdendo 50 pontos cada um da Minerva, e ainda passam maior vergonha no meio do campo, né? Então pra mim isso tem que ter na série. E geral fica tipo assim, super surpreso do Harry ter conjurado aquele feitiço, porque, né, é um feitiço extremamente difícil. Agora, Sirius Black invade o dormitório da Grifinória, ele realmente entra no dormitório da Grifinória, e ele vai até a cama do Ron, e o Ron grita, acorda, grita desesperado, e ele conta que o Black tava com uma faca e ele ficou tentando desviar porque o Black tentou esfaquear ele. Cara, imagina essa cena realmente acontecendo, que braba, porque ela realmente acontece, o Black realmente invade, ele realmente tenta esfaquear ali, mas não é o Ron que ele tá tentando esfaquear, né? Ele tá tentando esfaquear o Perebas. Só que, pensa só, isso acontecendo, o quão pesado seria e quão o telespectador que não faz ideia, que não teve contato, ficaria com essa cena. Então eu gostaria de ver, e o Sirius Black só entra no salão comunal porque o Bichento rouba o papelzinho das senhas do Neville e leva pra ele, porque o Bichento percebe que o Sirius era um animago e tal, e percebe que desde o primeiro momento que o Perebas também não era um rato de verdade, e aí ele ajuda o Sirius, então isso é muito legal. O Neville recebe um berrador da avó dele por conta desse episódio com as senhas, né? Ele é proibido de ir pra Hogsmeade o resto do ano pela Minerva, e a Minerva fala um monte pra ele, assim, e coitado, ele nem foi ele que perdeu a lista, sabe? Mas ele ter anotado, feito uma lista com as senhas, foi meio burrice mesmo. O Hagrid tenta fazer o trio se reconciliar e fala que aquela briga tava acabando com a Hermione, ela tava ficando realmente muito triste, tava muito chateada, mas o Harry e o Rony, eles estavam firmes ali. O Rony fica mais bravo ainda porque a Hermione tava querendo falar sobre o mapa do Maroto pra Minerva. Entendemos a preocupação da Hermione, e o Harry e o Rony acabaram sendo meio ingratos nessa, né? Porque ela tava preocupada com
com a vida do Harry, mas isso gera um conflito ali entre eles que eu acho interessante de ter na trama. O Harry quase é pego pelo Snape quando ele vai pra Hogsmeade. Ali naquele episódio que no filme é neve, né? Na verdade, tá só o Harry e o Rony, e o Harry taca lama, bolas de lama no Draco, no Crabbe e no Goyle. E aí, como que acontece realmente? No livro, né? O Harry acaba tropeçando e a cabeça dele fica pra fora da capa e o Draco vê isso. Então o Harry volta a milhão pro castelo pela passagem secreta e chega, e aí o Snape pega ele saindo ali da estátua da bruxa de um olho só. E aí o Snape chama na sala e quase que dá ruim pro Harry, porque é quando ele vê o mapa do Maroto, o mapa do Maroto insulta o Snape reconhece os nomes no mapa do Maroto e por isso chama o Lupin. E aí o Ron vem correndo pra falar que aquilo era um presente que ele tinha dado pro Harry, que era das Oncos, e aí o Lupin confisca o mapa, porque reconhece também o mapa, que ele é um dos criadores, né? Enfim, essa parte é importantíssima e eu acho que tem que ter, porque no filme acaba aparecendo o Harry vendo o nome do Pedro Pettigrew e sendo pego à noite, né? Isso não acontece. O Harry nunca vê o nome do Pedro Pettigrew. Também é importante que ele nunca veja, pra que no final ali seja realmente mais difícil ele acreditar na história do Sirius, né? Ser inocente. Então acho que é importante ser construído dessa forma. O Ron acaba se reconciliando com a Hermione e o Harry já tava meio que tudo bem com ela, assim, mas o Ron acaba se reconciliando com ela quando eles recebem a notícia que o Bicuço havia sido condenado à morte, e aí eles tentam até o último recurso reverter isso, né? E aí o Ron começa a ajudar ela nas pesquisas, mas acaba não dando certo. A Grifinória derrota a Sonserina na final de quadribol e é campeã. E cara, nessa partida a Sonserina começa a trapacear e por conta dos pênaltis, né? A Grifinória tava perdendo e por conta das penalidades eles conseguem reverter ali e o Harry apanha o pomo de ouro. Então esse momento é muito incrível porque o Wood queria muito ser campeão, ele não era campeão ainda, porque nos anos anteriores aconteceram imprevistos, né, com o Harry, e aí a Grifinória acabava perdendo a taça de quadribol, e aí o Wood finalmente consegue ser campeão como capitão do time, e é um momento muito especial, eu acho que deveria rolar. Quando o trio é surpreendido por Sirius Black ali na forma animago, né, sem saber que é o Sirius Black, o bichento tá com ele junto, né, e aí o Sirius puxa o Ron pelo braço pra dentro do Salgueiro Lutador, e o Harry e a Hermione já vão seguindo ali, já vão atrás dele. E aí quando eles chegam lá na Casa dos Gritos, quando o Sirius tá transformado e eles tentam atacar o Sirius, o bichento deita no peito do Sirius pra proteger ele. E aí o Harry dá uma bica no bichento, o Harry dá um chute no bichento. Tipo, já tô sem paciência com esse gato traíra, sabe? Tipo, achando que ele tava ajudando um criminoso, mas na verdade, pô, o Harry chutou o gato e o gato tava certo o tempo todo. Harry, você deve desculpas ao bichento, você sabe, né? E não se chuta um bicho, mano. Não se chuta um gato, seu animal. Agora, esse momento aqui, onde o Lupin chega e eles começam a conversar, contar os acontecimentos, mano, nessa parte, se não tiver flashback, junta geral pra fazer um protesto lá na porta da Warner, mano. Vocês estão malucos? Nessa parte não pode faltar flashback de como as coisas aconteceram na história dos marotos ali, eles estudando pra se tornar animagos, se transformando pra ficar junto com o Lupin, o Snape quase sendo pego ali, né, pelo lobisomem e o Tiago interferindo. Essas coisas não podem faltar, isso tem que ser flashback, velho. Isso tem que ser flashback. Tem que ser, não tem como. Se não for flashback, vocês vão desperdiçar uma chance gigantesca. Então, vocês têm a missão de consertar o que o filme não mostrou. Porque, beleza, não é criticando o filme, realmente o filme é adaptação, não é a intenção desse vídeo criticar o filme, não é. A gente sabe que o filme tem que funcionar da forma que tem que funcionar no cinema. Mas, por favor, é série, cabe flashback, tem tempo. Vocês precisam colocar um flashback dos marotos aqui. Precisam. A história do Lupin também, desde como ele foi mordido, o Salgueiro Lutador sendo plantado por conta dele, que ele fala que o Salgueiro foi plantado pra ele, que a Casa dos Gritos foi feita pra ele. Isso tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado. Flashback do Sirius contando como escapa de Azkaban. Mano, a gente precisa ver o Sirius escapando da prisão. Cabe um flashback, por favor. Também não pode faltar. O Sirius conta como escapa da prisão, conta o motivo dele ter escapado só naquele momento, só por que ele ficou 12 anos e não tentou escapar antes. Isso tem que mostrar, no filme não fica claro, tem gente que não sabe, não faz ideia por que ele fugiu só naquele momento, e então precisa mostrar, porque ele conta que viu a foto da família Weasley, viu o Perebas no ombro do Ron e reconheceu, e viu que aquele só podia ser o Rabicho, porque ele reconheceu, ele sabia, ele reconheceu porque viu que tava faltando o dedinho, e aí como ele sabia que ele não tinha matado trouxa nenhum na rua, ele sabia que o Rabicho tinha forjado, aí ele viu que
que o Rabicho tava naquela família bruxa e ele falava dormindo, está em Hogwarts, e aí achavam que era o Harry, mas na verdade era o Rabicho, e aí isso tem que ser mostrado em flashback, por favor. Eu nunca pedi nada. Na verdade, eu já pedi muita coisa, mas eu tô pedindo mais uma. Isso tem que ser mostrado em flashback. Se vocês não mostrarem isso em flashback, Warner, vocês vão ter um problema nas mãos, que a gente vai protestar aí, mano. Outra coisa que não pode faltar, Snape todo pomposo ali, enquanto é elogiado pelo Ministro da Magia, porque ele capturou o Black e vai receber a Ordem de Merlin. Uma coisa que não pode faltar, o Snape sendo extremamente ignorante e asqueroso, não querendo ouvir o que eles têm a dizer, e simplesmente o Harry gritando com ele porque ele era patético, que ele não queria ouvir, só porque na época da escola eles fizeram ele de bobo. Enfim, isso não pode faltar, porque, cara, é muito importante pro desenrolar todo da história. É muito importante, não só pra esse livro, mas pros livros futuros. Isso é muito importante. E eu quero que o Snape seja extremamente intragável, como ele é no livro. Eu não quero um Snape romantizado igual é nos filmes, não. Que nos filmes o Snape, você fica com raiva dele em alguns momentos, mas passa rápido. Lá no último filme, quando mostra que ele tava como espião e tudo, todo mundo fica, ai meu Deus, olha o Snape, tadinho. Mas eu quero que ele seja insuportável como ele é no livro, que ele trate as crianças mal, que ele seja assim, sabe, insuportável, porque depois eu acho que vai ser muito maior a redenção dele, sabe? Eu acho que vai ser muito maior. Então eu acho que seria muito legal. O Dumbledore interrogando o Sirius, pra mim não pode faltar. O Dumbledore interroga o Sirius, ouve toda a verdade dele, e aí é por isso que ele vai e fala pro Harry, pra Hermione salvar o Sirius, voltando no tempo, porque ele mesmo tinha sido testemunha, né, no caso contra o Sirius, e seria muito difícil as autoridades acreditarem na palavra do Harry e da Hermione. Eles acreditariam com certeza no que o Snape tava falando, porque o Snape tava declarando que eles haviam sido confundidos pelos Sirius com feitiços, então isso não pode faltar. Eu quero muito ver o Dumbledore interrogando o Sirius. Outra coisa que pra mim não pode faltar, quando eles voltam no tempo, eles se escondem na cabana do Hagrid em um momento, e ali naquele momento o Harry vê que não ia vir ninguém, e ele percebe que ele mesmo que tinha conjurado o patrono, não é a Hermione que fala, ai, não tá vindo ninguém, não sei o que, é ele que percebe, e a Hermione fica brava, não, você não pode interferir, não sei o que, mas era ele que precisava interferir sim, porque as coisas já tinham acontecido daquela forma, ele já tinha interferido. Eles resgatam os Sirius não numa cela, não usando bombarda, a Hermione usa Alohomora, eles estão montados no bicuço e eles usam a janela, eles destrancam a janela com a Alohomora da sala do Flitwick, que é onde o Sirius está sendo mantido prisioneiro, o corredor do lado de fora vigiado, e aí o Sirius passa pela janela porque ele tá bem magro, né, então eles resgatam dessa forma, também queria ver dessa forma. Quando o Sirius foge, o Snape dá um pitzão falando que o Harry tava envolvido nisso, e aí todo mundo, até o ministro fala, como se o Harry tava aqui nesse exato momento, não saiu daqui, e aí o Snape dá um pitzão, e isso também eu queria ver, queria muito ver isso. O Snape conta que o Lupin era um lobisomem pros alunos da Sonserina, também quero ver isso, porque, né, não fica claro no filme, não ficou claro, então queria ver. O Snape conta só porque ele foi contrariado, só porque ele acha que o Lupin ajudou o Sirius de alguma forma. Outra coisa muito importante que eu quero ver, o Dumbledore tem uma conversa com o Harry, onde o Harry tá arrependido por ter impedido o Sirius e o Lupin de terem matado o Rabicho, e aí o Dumbledore fala que ele iria agradecer por ter salvo a vida do Rabicho um dia, e que isso era uma dívida muito grande, e que criaria um laço muito grande ali, mesmo ele não compreendendo. E realmente no futuro, né, no último livro a gente vê como é importante isso. No final ali do livro, o Ron fala sobre a Copa Mundial de Quadribol, que aconteceria nas férias, e que ele iria convidar o Harry pra ir, então o assunto aí já é implementado, acho que seria legal isso ser colocado também, porque já deixaria uma ansiedade pra temporada seguinte. No Expresso de Hogwarts, o Harry recebe uma carta do Sirius, e eu acho que isso não pode faltar enquanto eles estão voltando pra Londres, e nessa carta o Sirius conta que foi ele quem deu a Firebolt, ele assina a autorização do Harry pra ir a Hogsmeade, e ele deixa a coruja de presente pro Ron, já que o Ron não tinha mais o rato por conta dele, né, e aí é o Pititinho, é a corujinha do Ron Pititinho, que acaba sendo cortada dos filmes aí, só aparece em alguns momentinhos, mas não é nem mencionada. E outra coisa que pra mim é muito legal, que não pode faltar, é o Harry apavorando o Walter, falando que o padrinho dele era o assassino perigoso que ele viu no noticiário, e que era bom eles não contrariarem o Harry, que o Sirius não ia ficar nada feliz de saber que o afilhado dele tava sendo maltratado. Então, cara, isso é muito legal, e os Dursley ficam apavorados com isso. Bom, então é isso, essa é a minha lista do que eu acho que não pode faltar na série, que tem que ser retratado na série, tem que ser trabalhado
focado ali na temporada. Claro que a gente sabe que se a ideia é ser fiel, eles vão tentar reproduzir essas coisas. Eu também sou totalmente aberto a coisas que eles vão criar pra série, né? Desde que não fuja muito com o que tá escrito ali nos livros, acho que é muito bem-vindo, por exemplo, as cenas de flashback, acho que encaixariam perfeitamente. E essa é a minha lista do que não pode faltar em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a terceira temporada da série, que vem por aí, está sendo muito esperada, pelo menos eu tô esperando muito, muito, muito mesmo, porque eu sempre quis algo fiel, extremamente fiel aos livros. Ai, Caco, quer coisa fiel aos livros, lê o livro. Beleza, realmente, se quiser fiel ao livro, lê o livro. Mas é muito legal ter a possibilidade de ver isso em série. Já que vão fazer, então que façam direito. Deixa aqui embaixo seu comentário se você concorda com essa lista. Se você quer adicionar alguma coisa aqui, fica à vontade, o campo de comentários está aí pra isso. Não esquece o like nesse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, seria muito, muito, muito legal e me ajudaria muito. E a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.